Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar aqui mais uma live no nosso perfil Pedagogia em Ação. Vou aguardar aqui o nosso convidado entrar para a gente dar início aqui à nossa live de hoje. Vocês estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me enxergar bem? Tá visível? Tá? Façam um sinalzinho de positivo. Bom dia, Aline. Seja bem-vinda. Bom dia. Vou aguardar aqui o nosso convidado, Marcos, para iniciarmos a nossa live de hoje, falando sobre neurociência e educação. Vou colocar aqui o nome da nossa live. Bom dia, pessoal. Bom dia para quem está chegando agora. Acho que não entrou o nosso nome, não. Deixa eu colocar aqui. Bom dia mais uma vez. Estou aguardando agora o Marcos entrar, tá bom? Para a gente dar início aqui à nossa live de hoje. Bom dia, Marcos. Bom dia, bom dia. Tá conseguindo me ouvir? Estou conseguindo lhe ouvir bem. Você está conseguindo me ouvir bem? Tô sim. Tá? Fiquei preocupado porque hoje está chovendo aqui. Exatamente. Aqui também, bastante até. Deixa eu só tentar ver se eu consigo centralizar aqui para você conseguir me ver melhor. Acho que agora a gente... Acho que tá bom, né? Consegue me ver bem? Consigo, tranquilo. Tá ótimo. Chega pra cá. Bom dia, Marcos. Seja bem-vindo ao nosso perfil aqui do Pedagogia em Ação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, para estar conosco aqui nessa manhã, né, de conhecimentos dentro da área de neurociência e educação. Então, vou fazer uma breve apresentação do Marcos para vocês conhecerem um pouco mais do profissional, né? E logo em seguida eu passo a palavra para ele falar um pouco sobre as suas experiências dentro da área de neurociência. O Marcos, ele é mestre em Educação e Ciências e Saúde, design instrucional, psicanalista, psicopedagogo e pedagogo, possui 20 anos de experiência na área de educação em diferentes segmentos, atua como professor de cursos de graduação e pós-graduação. Como professor do Centro Universitário Unicarioca, ele ministra aulas no curso de graduação em Pedagogia e no mestrado em Novas Tecnologias Digitais, na cadeira de Neurociência Aplicada à Educação. Marcos, conta um pouco para a gente da sua trajetória dentro da área de neurociência, com essa experiência vasta que você tem aqui dentro dessa área. Beleza. Bom dia para todo mundo, né, que tá ouvindo a gente nessa manhã chuvosa e fria. Bem chuvosa. Carioca não está acostumado com isso. A gente que é do Rio de Janeiro, a gente estranha logo. Exatamente. Então, como você colocou um pouco, né, eu tenho uma experiência na área de educação de mais de 2 décadas. Eu costumo brincar porque eu boto esse tempo, né, por conta de carteira assinada, né, mas assim, a minha experiência com a educação é anterior, mas eu sempre brinco que no Brasil a gente conta a partir
a partir disso, né? Enfim. De um registro, né? De um registro. E assim, eu costumo dizer que eu sou muito privilegiado, né? Porque nessas 2 últimas décadas eu tive a oportunidade de participar de diferentes experiências, né? Desde do trabalho mais na área de pedagogia social, com população de rua, abrigos, mulheres vítimas de violência doméstica, né? Passando pelos segmentos formais, né? Da educação infantil, fundamental, trabalho como orientador, como supervisor, né? Em diferentes projetos de diferentes secretarias de educação, né? Tive essa oportunidade, até chegar no ensino superior, onde eu estou desde 2003, atuando tanto na área de educação à distância, quanto em ambientes presenciais e híbridos. Então, e atualmente, como você colocou um pouco, né, eu atuo nas 3 frentes, digamos assim, né, na graduação, na pós-especialização. Hoje eu sou coordenador do curso de psicopedagogia clínica institucional, né, e também no mestrado, onde eu também tenho uma atuação nos últimos 4 anos. Então, assim, é uma experiência que me permite ter um olhar bastante amplo da área de educação, e em especial a pedagogia, né? Que foi uma experiência construída ao longo das últimas 2 décadas, pelo menos, né? Então, acho que é um pouco isso para falar da minha experiência. Parabéns pela sua trajetória, realmente. Você tem um conhecimento vasto, né, dentro da área, e isso é bom porque você consegue verificar e analisar vários polos dentro da área de educação. E isso é muito interessante. E Marcos, assim, falando agora sobre a neurociência, né, o que seria neurociência, né, e como ela está conectada com a pedagogia? Perfeito. Essa é uma pergunta muito pertinente para a gente começar, né? Eu costumo dizer, assim, se a gente for pegar pessoal, né? Se a gente for pegar o conceito, né? Na verdade, a neurociência não é singular, né? São neurociências, né? Então, na verdade, é um conjunto de áreas, de disciplinas, com focos diferentes, né? Porque vamos estudar anatomia, fisiologia, né? As relações entre emoção, sentimento, estruturas cognitivas e o comportamento. Então, na verdade, são várias áreas que se dedicam ao estudo do cérebro, ao estudo do funcionamento do sistema nervoso, tá? E que se dividem por subtemas. Então, algumas vão estudar do ponto de vista do ponto físico, né, da anatomia, da localização das funções. Outras vão falar da química, né, e outras vão falar dessa relação, né, de como é que o comportamento ele se forma a partir daquilo que a gente pensa, a partir daquilo que a gente sente, né, e como isso vai influenciar a química do nosso corpo. Então, na verdade, são várias disciplinas, várias áreas que têm por objetivo ampliar a nossa visão sobre o funcionamento do cérebro e seus componentes. E aí, vamos pensar nessa questão dessa articulação, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte: profissionais de educação, em especial nós, né, porque a gente está falando para o público da pedagogia, nós estamos entre os profissionais que mais usam, mais trabalham em prol do desenvolvimento do cérebro. E estamos também, paradoxalmente, entre aqueles que menos compreendem o seu funcionamento. Então, vou dar um exemplo, né? O que é interessante na neurociência, muitas vezes, não é a ideia de modificação do comportamento do profissional. Tá? Eu queria deixar isso claro. Um bom profissional de educação, ele
consegue desempenhar as funções dele, independente dos conceitos da neurociência. Um bom professor alfabetizador vai continuar sendo um bom professor alfabetizador, um bom pedagogo vai continuar conseguindo organizar uma boa avaliação, bons processos de ensino, criação de bons ambientes de aprendizagem, né? Então, para que serve a neurociência no caso dos pedagogos, né? Eu acho que é uma questão de consciência. Uma coisa é você ser um bom professor alfabetizador, que desenvolve práticas, que alfabetiza pessoas, né? Outra coisa é você saber exatamente o que está acontecendo no cérebro, por exemplo, de uma criança ou de um adulto, no momento em que você está desenvolvendo uma determinada prática pedagógica, no momento que você está apresentando um estímulo, no momento que você está desenvolvendo uma atividade. Então, qual é a região do cérebro, né, que está em funcionamento, por exemplo, no momento em que você apresenta uma letra, uma simples letra para uma criança ou para um adulto, por exemplo, né? Como é que essa comunicação ela se desenvolve a partir dessa interação entre diferentes áreas do seu cérebro? Então, o que a neurociência vem fazer no campo da educação é comprovar se as práticas que nós desenvolvemos são realmente eficientes ou não, e como a gente pode melhorar isso a partir de um processo de conscientização. Né? Eu acho que eu brinco assim, profissionais de educação, eles precisam, hoje é essencial a compreensão do funcionamento do cérebro. Entendi. E também ajuda, né, Marcos, com essa compreensão do funcionamento do cérebro, ajuda também a você direcionar melhor o aprendizado daquela criança ou daquele adolescente, né? Às vezes, como nós sabemos, né, nem todos aprendem da mesma forma. E aí, sabendo direcionar esse aprendizado e as práticas dentro da sala de aula, ela já está aí direcionando para esse aprendizado diferenciado. Não é mesmo? Essa é uma questão que você tocou que é muito legal. Na verdade, ninguém aprende igual. Né? Porque assim, a gente tem uma questão que é muito interessante, que é a ideia de que como nós fazemos parte da mesma espécie, né, seres humanos, a gente tem uma macroanatomia. Então a gente vai ter um lobo frontal, occipital, parietal, temporal. Temos várias estruturas, sistema isso, sistema aquilo. A grande questão é que a gente não nasce pronto. O nosso cérebro ele é extremamente plástico. Então, apesar de termos a mesma macroanatomia, a forma como o nosso cérebro será moldado, ela depende basicamente das experiências de vida. Então, como não existem dois seres humanos com as mesmas experiências de vida, apesar da gente viver na mesma família, no mesmo bairro, frequentar a mesma escola, mas não existe até os gêmeos essas experiências. Até né? os gêmeos são diferentes, né? Então, na verdade, cada cérebro é moldado de uma maneira diferente. E esse é um dos grandes desafios, né? Como é que você vai fazer um planejamento voltado para dezenas de cérebros diferentes, né? Digamos assim. Isso mesmo. É sempre um desafio, né? Mas que é possível. Sim. E assim, pensando na questão ainda da pedagogia, se a gente for parar de uma forma bem simples, né, digamos assim, bem crua, pedagogos são profissionais especializados na organização de estratégias, espaços de ensino,
organização de ambientes de aprendizagem, desenvolvimento de processos de avaliação desse ensino, dessa aprendizagem, né? Se a gente for parar para pensar em 3 funções básicas da pedagogia. E em todas essas funções, o cérebro é fundamental, né? Porque um professor que vai assumir o espaço, né, de mediador, de orientador, né, ele precisa compreender sobre o funcionamento do cérebro, porque parte dele é a questão da estimulação em sala de aula. Então, a grande pergunta no ensino é: como eu vou oferecer a informação de uma maneira que seja capturada e processada da maneira mais eficiente possível pelo outro, né, que tem diferentes estilos de aprendizagem. Então, quanto mais eu compreendo sobre a forma preferencial como o meu aluno ele capta a informação no cérebro a partir dos sentidos, mais fácil para que eu realmente desenvolva e possa depois avaliar práticas pedagógicas que sejam realmente eficientes para o aprendizado do sujeito. Sim, e aí você consegue mais facilmente alcançar o objetivo, né? Dentro daquele currículo, dentro do que foi proposto para a idade que está sendo ministrada aquela aula, né? E aproveitando esse gancho, Marcos, como é que seria, como que a gente poderia explicar então, né? Como você pode explicar para a gente o funcionamento do cérebro? Tá, beleza, vamos lá então. De uma forma bem simples, a ideia não é a gente sair daqui hoje neurocientista, nem nada, mas a gente entender um pouquinho, né? Então a gente está falando, né? A gente está falando primeiro de um órgão, né, que ocupa mais ou menos 2% da nossa corpórea e consome 20% de toda a nossa energia. Então energia pra caramba. Brincadeira básica, pensar cansa muito. Eu tive um professor que dizia assim, pensar dói. Então exatamente. E é muito legal, né, a gente pensar isso, porque quando a gente fala de como o cérebro funciona, né, primeiro que assim, a gente na pedagogia aprende uma série de teorias sobre aprendizagem, né? Aprendizagem, eu costumo dizer que o que une todas as teorias de aprendizagem são 2 palavras básicas, né? A primeira é mudança. Você sabe que aprendeu alguma coisa quando alguma coisa muda em você, quando você tem essa sensação, né? Que pode ser uma mudança. Aí a gente só vai variar na questão da mudança de acordo com a teoria. Se você é mais behaviorista, você está falando de mudança de comportamento. Se você é mais cognitivista, só para a gente polarizar aqui, você está falando de mudança nos seus esquemas mentais, nas suas redes cognitivas, enfim. Para a neurociência, a aprendizagem é um processo de neuroplasticidade. Então a aprendizagem ela acontece no cérebro. A partir do momento que o seu cérebro, as suas redes, ele se adapta a novas situações. Então, o cérebro, ele é um órgão responsável pela adaptação do sujeito, né? Então, a gente vive num meio que o tempo inteiro recebe estímulo. Então, o cérebro, ele é um órgão de recepção. Ele recebe as informações provenientes do meio. Então, nós temos áreas especializadas em recepção. Essas áreas recebem a informação e elas mandam para outras áreas responsáveis pelo processamento, né, associação e processamento dessas informações. Tá? E, a partir do momento que elas processam, elas enviam para outras áreas responsáveis pelo controle
e tomada de decisões. É onde a gente se comporta, né? Vou dar alguns exemplos aqui para a gente pensar, né? Então a gente está falando, por exemplo, dessa questão do funcionamento, para a gente entender, sem necessidade de falar, o lobo isso, o lobo daquilo, a estrutura tal, mas a ideia é que esse é um órgão que estabelece um processo de comunicação entre diferentes áreas com fins de adaptação às múltiplas questões que a gente pode vivenciar no nosso cotidiano. Né? Diferentes estímulos, né, que a gente recebe durante... Sim. Entendi. Muito bom. Olha que coisa legal, né? Só para dar um exemplo dessa questão. Vamos pensar no que, por exemplo, a gente está fazendo agora. A gente está numa live. Certo. Então, basicamente, nesse momento, existem dois sentidos que nós estamos usando com uma certa, uma regularidade maior, digamos assim, né? Uma importância maior. Né? Que são os sentidos da visão e da audição. Né? Então, quando a gente ouve alguma coisa, por exemplo, só relacionada à área de visão, a gente tem mais de 30 áreas especializadas que vão capturar a imagem do ponto de vista do tamanho, da cor, da profundidade, da relação entre sombra, luz. Então, assim, são várias áreas só para capturar informação. E aí a gente captura a informação e faz uma associação com o estímulo auditivo. Então você ouve e escuta, né? Esses estímulos visual e auditivo serão processados, né? Então, por exemplo, um exemplo de processamento da informação, né? O seu cérebro ouve a palavra neurociência, né? E aí ele começa a processar e fazer comparações, por exemplo, né? Uma das formas mais fáceis para a gente pensar esse processamento é a partir da comparação. Já o seu cérebro começa a se perguntar, já ouvi isso antes? Né? O que eu sei sobre neurociência? Ah, não sei nada. Aí a gente começa a resgatar os conceitos piagetianos, né, de assimilação e acomodação. Então, quando eu estou diante de uma situação nova, para a qual eu não tenho resposta, para a qual tudo é novidade, o cérebro ele é obrigado a criar uma nova estrutura, um novo circuito, uma nova conexão, para dar conta daquele conteúdo. Nunca ouvi falar de Piaget. Nunca ouvi falar de neurociência. Então eu crio uma nova conexão, uma nova caixinha. É como se eu estivesse criando uma pasta no meu computador chamada Piaget ou neurociência. Então eu já tenho aquela estrutura, né, que às vezes as pessoas comentam, né? Eu já tenho aquela estrutura, né? Aquele circuito, tá? A grande questão agora não é mais aprender nesse sentido mais básico, mais primário. Porque isso eu já fiz agora. A grande questão é fortalecer esse circuito, é manter, é fixar essa aprendizagem. Então eu consigo... Assim, ver se faz sentido, né? Quando a gente aprende, aquele aprendizado ele faz sentido para você, você consegue... memorizar e consegue captar melhor e guardar melhor aquela informação. Caso aquele conhecimento, né, aquela informação, ela não faça tanto sentido, o cérebro também ele descarta, né, aquela informação. Claro, ela entrou, você captou e tudo, mas ela não tem uma duração a longo prazo. Seria isso também? Sim, a gente só precisa entender o seguinte, aí a gente está falando de uma função cognitiva que é a memória, tá? A memória ela não tem um centro específico,
né? O que a gente chama de memória é uma função vital que funciona a partir da conexão entre diferentes áreas. Porque eu tenho funções diferentes. Né? O cérebro, a memória, ela tem basicamente 4 funções, que é a função de aquisição, como você acabou de falar, a função de fixação, a função de identificação e a função de evocação. Para a gente dividir um pouquinho, só para as pessoas entenderem, quando eu estou aprendendo alguma coisa, por exemplo, estou na sala de aula, ou as pessoas que estão aqui, estou escutando neurociência pela primeira vez. Você, então, adquire a informação. Como é que eu vou fixar essa informação? A partir de exercício. Então, eu posso ler livros, eu posso fazer cursos, eu posso ver pessoas falando sobre, né? Então, e a partir de diferentes formas de apresentação. Leitura, escrita, o campo visual. Então, assim, quanto mais sentidos eu utilizar, mais forte é a fixação, mais qualitativa é. Associa-se isso à questão do significado, como você falou, né, da emoção. Então, se eu tenho um vínculo positivo com o professor, por exemplo, isso é um componente muito forte para manter a aprendizagem. Se aquilo faz sentido para mim, a tendência é maior. Se faz sentido, como você falou, poxa, todo pedagogo tem que entender de neurociência, é fundamental, então isso faz muito sentido para mim. Então eu preciso também. Também vai ser um componente forte. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a aprendizagem mecânica, ela também é importante na nossa vida, né? É uma coisa que o Ausubel trabalhou muito bem, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que eu sempre brinco com os meus alunos, né? Eu dou aula de psicologia da educação. Então, psicologia da educação é uma aula que eu costumo dizer que os alunos vêm com muita sede de querer aprender, porque diz respeito ao processo de aprendizagem, né? Aí eu brinco com eles assim: vocês têm essa mesma motivação, que é motivação dos temas que eu trabalho na minha disciplina, né? Quando a gente vai fazer disciplinas como estatística aplicada à educação, economia aplicada à educação, né? Não que não seja importante, são disciplinas que são muito importantes, né? Principalmente para o processo de argumentação, raciocínio lógico, planejamento e uma série de outras coisas, são disciplinas importantes. Mas eu acho que devido à falta de uma compreensão mais ampla sobre esses temas, eles acabam, de certa forma, afastando o aluno de pedagogia, por exemplo. Né? Cria-se uma resistência. Então, isso faz com que o aluno... Mas só que é uma disciplina que não tem como você correr. Sim. É uma disciplina obrigatória. Então, nesse momento, o aluno ele vai criar uma aprendizagem, porque ele precisa fazer uma prova, um trabalho, ele vai desenvolver as estratégias dele, mas provavelmente aquilo que ele vai aprender nessa disciplina não vai ser tão forte quanto alguns conceitos, temas, etc., que ele vai ver no curso de pedagogia, que para ele fazem mais sentido. Tá? Isso é uma questão da própria diversidade de áreas que a gente vai ter, né, no campo da educação, né? Alguns vão se interessar mais pela educação infantil, outros pela educação de adultos, outros pela educação especial, etc., etc. A gente vê muito isso também, né, Marcos? Quando, por exemplo, você entra numa faculdade ou até numa escola, enfim, e aí você fala assim: nossa, eu detestava matemática, eu não gostava de estatística, mas o professor apresentou de uma forma que me fez ter uma visão da disciplina diferenciada, ele me apresentou de uma forma mais leve, tirou da minha
concepção, esse conhecimento errado, né, que eu tinha sobre aquela disciplina. Isso acontece muito também, né? Que aí são as estratégias que a gente acaba aplicando em sala de aula para que esse conhecimento seja absorvido de uma forma diferente, né? Exatamente. Isso que você falou. Né? Eu acho que é uma coisa interessante, porque assim, a neurociência, como eu disse antes, ela traz consciência. E nem sempre ter consciência das coisas é uma coisa positiva, tá? Às vezes uma coisa é extremamente difícil, porque nem tudo gira sobre o positivo também, né? Sim. E nesse caso específico, se a gente for pensar assim, poxa, pela lógica, né? Cada cérebro é diferente. Então, em tese, eu deveria fazer um planejamento para cada aluno que eu tenho. Isso não vai rolar. Então, assim. Ainda mais numa turma, às vezes, de 40, né? Sim. Realmente então, é complicado. O que a gente tem que considerar, na verdade, é a ideia de como o cérebro ele tem possibilidades, né, de captura da informação e de processamento. Então, se eu sei, por exemplo, que toda informação ela entra no cérebro, né, ela entra no corpo a partir dos sentidos, então eu tenho que criar uma maneira de apresentar a informação para o meu aluno que envolva estímulos visuais, estímulos auditivos, sinestesia, né? Trabalho em grupo, trabalhos individuais. Então, assim, eu tenho que fazer de tudo para estimular ao máximo diferentes sentidos, porque isso vai facilitar na captura da informação. Porque vamos pensar naquelas aulas apenas oralizadas, né? De um aluno de um professor que vai para a frente da sala e fala durante 1 hora para os alunos, sem uma imagem, sem uma atividade, sem um exemplo do dia a dia, né? Então, assim, isso vai facilitar a aprendizagem para uma parcela da turma que tem uma facilidade de capturar a informação de maneira muito mais auditiva, tem uma facilidade para processar essa informação, mas vai dificultar muito para os alunos que têm uma facilidade maior de capturar pela visão ou pela sinestesia. Tá? Então essa é uma questão interessante para a gente pensar logo de cara, né, nos estilos diferentes de aprendizagem pedem estilos também diferentes ou diversificados de estratégias de aprendizagem e estratégias de avaliação. Então são questões que a gente precisa ter muito em mente quando a gente está desenvolvendo uma proposta educacional, porque tem relação direta com a entrada do aluno, mas também com a manutenção desse aluno no sistema, que é uma das coisas que o sistema educacional só passou a, digamos assim, pensar com um pouco mais de carinho, atenção, né, nos últimos anos. Principalmente, porque assim, eu venho da área do ensino superior, então eu posso falar com tranquilidade que há menos de 20 anos, digamos assim, é que a gente começou a se preocupar muito mais com a manutenção do aluno na universidade. Antes era muito mais, entra e vamos ver o que acontece. É verdade, era aquela. Então, nos últimos anos é que a gente começou a desenvolver estratégias. Né? Exatamente. E partia-se da ideia de que você é um adulto, então você tem que estar preparado para estar aqui. Mas não é assim. É verdade. E assim, aproveitando, Marcos, né, que a gente falou um pouco sobre a questão da aprendizagem, né, a importância da neurociência para o pedagogo, como que o sistema nervoso ele está relacionado com o processo de aprendizagem? E assim, quais as estratégias né, que o professor, o pedagogo pode trabalhar em sala de aula com base na neurociência? Perfeito. Então, vamos lá. A gente tem uma divisão básica aí, né? Então, o sistema nervoso, ele tem como objetivo
né, o sistema nervoso no geral, central e periférico, né, tem a função de receber a informação, processar essa informação e enviar comandos diretos para o seu corpo, né? Então, por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui, né? Quando você está numa sala de aula e você faz uma pergunta para a turma, né? O que acontece? Você funciona como estímulo, né? O estímulo parte de você. Você fez uma pergunta, né? O aluno, ele usa os sentidos dele para receber essa informação, capturar essa informação. Essa informação ela é capturada pelo sistema nervoso periférico, que são os sentidos, né? Essas informações são levadas para o cérebro, onde elas são processadas, né? E aí elas retornam para o corpo em forma de comportamento, né? Então, você faz uma pergunta, em nanosegundos, digamos assim, menos que isso, o seu cérebro, ele recebe aquela pergunta, processa aquela informação e diz, acho que eu sei responder, acho que eu não sei responder. Claro que o comportamento apresentado, respondi, não respondi, e eu costumo brincar com isso também, dizendo para os alunos que assim, o mais importante não é o comportamento apresentado, não é o fato do cara responder ou não responder. O que a gente tem que se deter com mais, digamos, carinho, atenção, né? É a ideia de por que o sujeito responde ou não responde ao questionamento. Porque isso é mais interessante para a gente como profissionais de educação, né? Então, se o sujeito responde, é porque ele se sente seguro, ele de alguma forma conseguiu processar a informação que você está do jeito dele, né? Ele consegue se colocar porque para ele aquilo faz sentido, está num ambiente seguro, né? Agora, tem alunos que mesmo sabendo a resposta, não conseguem se colocar. Aí a gente precisa entender. Tem uma dificuldade para verbalizar aquilo que ele conseguiu captar, né? E essa dificuldade, ela tem relação direta com o processamento, né? Você pode... como é que o seu cérebro vê aquele momento, né? Por exemplo, no momento de prova. Tem muitos alunos que têm uma dificuldade gigantesca na prova, no momento de avaliação. Não é porque não sabe o conteúdo. É porque organizou na sua cabeça a ideia de uma avaliação como algo ruim. Então, olha que coisa interessante, né? Bloqueio, né? A avaliação, ela é algo que você não pode fugir. Então, eu processei na minha cabeça a avaliação como uma coisa ruim. Só que eu sei qual é o dia da avaliação. Então, quanto mais próximo de algo ruim, mais próximo de acionar determinados mecanismos de defesa eu estou. Então, vamos pensar nessa relação aí, né? O meu cérebro processa a avaliação como uma coisa ruim. Então, quanto mais próximo do dia da avaliação, do momento da avaliação, mais eu vou apresentando sintomas do que eu acho sobre a avaliação. Então, o aluno tem crise de tosse, enxaqueca, ansiedade, sudorese excessiva, etc, etc, etc. Então, são muitos... Isso é uma resposta do seu cérebro. Ele recebe aquela... Assim, hoje tem prova. Recebeu aquilo, processa. Prova é uma coisa ruim. Eu não sei o que eu vou fazer. Não sei... É uma situação de perigo. Então, o sujeito vai processando isso. Acende um alerta. Acende um alerta. Isso tem relação direta, e isso é muito legal para a gente pensar, né? Porque o comando que o cérebro manda para o corpo envolve questões cognitivas, físicas e psicossociais. É psicossocial, porque tem relação direta com o controle das emoções, né? Então, assim, tenho medo.
Medo é uma emoção básica. O ser humano tem que ter medo. Mas até que ponto o seu medo te paralisa? Aí tem relação direta com o controle das emoções, né? Com a química que o medo gera no nosso corpo. Tem relação com questões cognitivas. Eu tenho que fazer, a avaliação é uma coisa ruim, não estou preparado, né? Então há um embate entre aquilo que você pensa e aquilo que você sente. E aí esse embate vai gerar um processo de somatização no seu corpo, que é quando você começa, um dos exemplos mais clássicos desse processo, é a ideia de branco. Né? Exatamente. O que é o branco, né? É quando seu cérebro desliga. Brincadeiras à parte, né? Como se fosse na sua casa. Se a tensão é muito forte, você tem o esquecimento ali. E o professor ele tem condições, Marcos, de amenizar essas emoções, essas reações psicossomáticas? Tem. Vamos pensar aí. O professor, ele é o grande cara mediador e orientor desse processo de educação, né? Sempre vai. Eu costumo dizer, porque como eu sou da área de tecnologia, as pessoas questionam muito se no futuro a gente vai ter professores e não máquinas em sala de aula, né? E eu sempre brinco dizendo que o professor ele sempre vai existir. Sim, porque a máquina não dá conta dos processos, principalmente processos subjetivos. Da máquina, né? A alimentação dessa máquina precisa de uma pessoa, de um ser humano que tenha esse conhecimento para alimentar essa máquina. A máquina por si só, ela é apenas um equipamento, né? E assim, o professor, ele tem total possibilidade, e essa eu vejo hoje que é uma das nossas funções, né? Tornar o ambiente de aprendizagem mais seguro para o aluno, né? Note que quando eu falo segurança, eu não estou dizendo que você tem que... porque às vezes alguns profissionais interpretam segurança como passar a mão na cabeça do aluno. Né? E na verdade não é isso. Na verdade é você criar um ambiente de aprendizagem onde o aluno possa demonstrar todo o seu potencial. Então, o aluno, quando ele se sente seguro, ele consegue, de uma forma tranquila, demonstrar e se desenvolver de uma maneira muito mais eficiente. Né? Então, eu posso criar um ambiente com múltiplas estratégias de aprendizagem, como eu disse antes, que favoreçam a colaboração dos alunos, né? Dentro desse ambiente de diversidade, onde eu tenho alunos que aprendem de forma diferente, com tempos diferentes, né? Com estilos diferentes, com mecanismos diferentes. Então, o professor tem que entender que cada aluno tem um tempo de aprendizagem. Né? Eu vejo isso todos os dias, seja como psicopedagogo, atendendo adultos, principalmente hoje, né, na universidade, seja como professor. Então, eu sei que algumas pessoas vão demorar um pouco mais do que outras para aprender determinados conceitos, determinadas práticas, isso por uma série de fatores. Tá? Então, o professor tem que fazer isso. Nós temos, né, Marcos, a questão das inteligências múltiplas, né? E cada um tem uma habilidade direcionada para uma inteligência. Então, talvez dentro de uma área humana eu vou conseguir ter uma desenvoltura e um aprendizado muito mais rápido do que, de repente, numa disciplina de exata. Né? E vice-versa, né? Tem pessoas que têm mais na parte da arte e assim vai. Então, realmente, esse aprendizado diferenciado, né, do tempo, ele faz diferença, sim, na aprendizagem, né? Na aprendizagem. E assim, só para fazer um parênteses, né, em relação a essa questão. Quando a gente fala de inteligência, a inteligência ela não está numa área específica do cérebro. Né? O cérebro inteiro representa a inteligência. Tá? As pessoas confundem muito
E isso é legal você ter citado, porque eu quero esclarecer uma coisa. Todas as minhas aulas, né, que são aulas relacionadas a essa interface entre educação e saúde, assim, 80% das minhas aulas faz essa interface. Porque é psicologia da educação, educação especial, fundamentos de psicopedagogia, psicomotricidade e essas áreas. Né? E sempre tem um aluno que vem com aquela questão relacionada a um dos seus alunos também, né? Professor, eu tenho um aluno com dislexia, eu tenho um aluno com TDAH, eu tenho um aluno com autismo, mas ele é muito inteligente. Né? Então, isso é um erro muito comum no senso comum. Né? Inteligência é sinônimo, ela é sinônimo da nossa capacidade de resolver problemas. Então, se você, digamos, arruma o seu quarto, né, ou melhor, arruma o seu armário de roupa por peça, né, aqui só as calças, aqui só as blusas, aqui só... Ou se você arruma por cor ou por função, não interessa. Você conseguiu criar uma estratégia que resolve o seu problema cotidiano, que é arrumar o armário. Cabe a nós, enquanto profissionais de educação, orientar o aluno no sentido de tentar de forma consciente entender se aquela é a melhor estratégia ou não. Se ela apresenta, ou melhor, se ela tira do aluno o que ele tem de melhor ou não. Agora, dizer que a estratégia do outro é errada, né, é um pouco complicado. Eu falo isso como alguém que orienta, principalmente, eu me especializei ao longo dos últimos anos em técnicas de estudo. Então, um dos trabalhos que eu desenvolvo como psicopedagogo, principalmente com adultos, é a ideia de orientar no desenvolvimento de técnicas de estudo que sejam eficientes para o indivíduo. Então, eu jamais vou chegar para um aluno e dizer assim, porque você tem que estudar 8 horas por dia. Não. Eu preciso saber assim, quantas horas você dispõe para a gente começar a desenvolver um plano individualizado. Né? E eu acho que a questão das inteligências múltiplas teve o boom, né, principalmente na década de 80 no mundo, na década de 90 no Brasil. Ela trouxe uma liberdade maior para a gente pensar para além do raciocínio lógico, né, e da capacidade de comunicação, que era o que a gente avaliava só antes, né? Não é à toa que ainda hoje língua portuguesa e matemática tem mais tempo na escola que as outras disciplinas. Tem, então, verdade. E hoje, pós-década, segunda metade da década de 90, a gente começou a priorizar um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional, que também é fundamental para o processo de aprendizagem. Né? Porque sem inteligência emocional, o sujeito vai apresentar uma série de dificuldades. Sim, né? Sem dúvida. E os estímulos, Marcos, no processo de ensino-aprendizagem? Qual é a importância desse estímulo, né? Você falou que o professor ali ele é um estímulo, né, para o aluno na fala dele, na sua apresentação. E qual seria a importância desse estímulo? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro, não existe aprendizagem sem estímulo. Tá? Porque a aprendizagem é uma coisa que começa exterior ao sujeito. Né? Apesar da neurociência ela falar da aprendizagem como um processo que acontece no cérebro, não tem como você pensar cérebro, corpo, indivíduo sem essa conexão com o meio exterior. Tá? Então toda aprendizagem ela começa a partir de uma questão com o exterior, né? Que te desafia, com um ambiente que desafia a criar estratégias. O que eu sempre... E aí a gente tem alguns embates, né? Por exemplo, há uma discussão muito forte em relação à tecnologia hoje, inclusive na neurociência, né? Sobre se ela estimula realmente ou não.
determinadas questões, né, no cérebro, aí tem estudos a favor, estudos contra. O que eu costumo falar em relação aos estímulos? Tá? Primeiro, o ser humano tem a sua neuroplasticidade. Certo. Então, significa dizer que quanto mais estímulos e quanto maior for a qualidade dos estímulos, maior vai ser a diversidade dessa neuroplasticidade. Tá? Isso é fundamental, principalmente até os 6 anos de vida. Tá? Depois porque até os 6 anos de vida a gente tem uma neuroplasticidade que a gente não vai ter ao longo do resto da nossa vida. E a gente tem que considerar que o cérebro humano, ele leva, no mínimo, 20 anos. Tá? Eu falo no mínimo porque alguns estudos vão falar de entre 20 e 25 anos para atingir o que a gente vai chamar de maturidade. Tá? Então são, na pior das expectativas, digamos assim, de 25 a 30 anos para você atingir a maturidade do cérebro. Então, assim, os estímulos, eles são essenciais para motivar esse desenvolvimento. Então, pensando no... Agora, um dos grandes problemas que a gente tem hoje é o seguinte, eu tenho 3 grandes domínios, e quando a gente fala de desenvolvimento, que é o desenvolvimento físico, que tem relação direta com o desenvolvimento da lateral, das questões psicomotoras, né? Lateralidade, praxias, desenvolvimento do corpo propriamente dito, né? Do tamanho, estrutura, enfim. Eu tenho desenvolvimento cognitivo, que tem relação com os nossos esquemas. Por exemplo, uma criança de 4 anos pensa de maneira concreta. Sim. Um adolescente de 15 já tem a possibilidade de pensar de maneira abstrata. Mais abstrata. Né? Porque a gente tem um desenvolvimento desses Até esquemas as mentais. Né, vão... Sim, sim. Por isso que a alfabetização de criança é diferente de alfabetização de adulto. De adulto. E a gente levou muito tempo para entender isso. Né? E tem o desenvolvimento psicossocial, que tem relação direta, como eu falei antes, com o controle das emoções, controle inibitório, né? E a questão das relações sociais. Como a gente faz esse processo de interação? Então, quando eu penso em estimular, eu tenho que estar pensando nisso tudo. Tá? E eu estou falando de uma forma bem geral, porque quando a gente vai para cada um desses domínios, aí a gente vê que existem mais fatores ainda para a gente desenvolver. Né? Por exemplo, do ponto de vista cognitivo. Por exemplo, do ponto de vista cognitivo, eu tenho que pensar em desenvolvimento da memória, da atenção seletiva, do controle inibitório, da linguagem, né? E tantos outros fatores. Entendi. E Marcos, nós estamos chegando ao fim aqui, né, da nossa live tão produtiva, né, e com essa gama de conhecimentos. E como faltam só 5 minutos, né, para a gente finalizar aqui a nossa live, primeiro quero lhe agradecer, né, por essa oportunidade de você estar aqui conosco. Para a gente é uma honra, né, recebê-lo aqui no nosso perfil. Eu que agradeço. Muito obrigada. Peço ao pessoal que tenham perguntas para o Marcos para mandar para a gente no nosso e-mail, tá? A Fabiana já colocou o e-mail aqui nos comentários, tá? Para vocês mandarem para o nosso e-mail que a gente encaminha para o Marcos, para ele poder estar respondendo posteriormente, e a gente reencaminha para quem fizer as perguntas, tá? Foi ótimo, muito obrigada pela sua participação. Foi assim enriquecedor para nós essa manhã, todo esse conhecimento. Se der tempo, acho que em 1 minutinho, se você consegue dizer para a gente como que a pessoa pode se tornar um neurocientista. Então, do ponto de vista técnico, o neurocientista é o profissional que estuda neurociência. Então, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma restrição muito forte aos profissionais de outras áreas que não fossem de saúde. Né? Hoje, você já tem vários cursos de neurociência aplicada à educação,
né? Aqui na Unicarioca, por exemplo, a gente abriu uma turma nesse semestre, né? A primeira turma de Neurociência Aplicada à Educação, que está muito bacana, com foco muito forte na educação. Tem outros cursos de outras instituições, alguns até mais específicos, né, como, por exemplo, os cursos de neuropsicopedagogia, que são mais específicos. Mas, assim, hoje o profissional de educação, hoje a área de neurociência, ela dialoga muito mais com profissionais de educação também. Então, a gente vai ter várias instituições oferecendo, né? O interessante é que as pessoas pensem, né, na área como uma área muito ampla. Então, você pode estudar neurociência desde o ponto de vista mais anatômico, até do ponto de vista mais da neuropsicologia, né, de como as emoções influenciam no processo de aprendizagem. Então, assim, o caminho basicamente é o estudo. Alguns cursos de graduação já oferecem várias disciplinas. E eu penso sempre assim, a gente nunca para de estudar. Então, fazer a graduação, após o mestrado, enfim, tem vários caminhos para a gente pensar aí. Entendi. Então, Marcos, muito obrigada. Pessoal, mais uma vez, agradecer a participação de todos aqui conosco nessa manhã. Foi super gratificante para nós, viu? Gratidão pela sua presença aqui conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e contem comigo aí para qualquer coisa, para bater um papo sempre, tá? Quem tiver interesse pode seguir o meu canal também, que é o Neuroconexões 2020, que eu vou deixar aqui nos comentários. E assim, sempre que quiserem discutir, como dizem os meus alunos, né? Tamo junto. É isso aí. Então, Marcos, muito obrigada mais uma vez. E em breve estaremos aqui novamente falando sobre vários outros temas dentro da área de educação, aproveitando o seu vasto conhecimento. Muito obrigada, um beijo a todos e um ótimo dia. Para vocês também, gente. Um abraço. Foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau.